dia a todos, que Jesus esteja nesse ambiente, nessa manhã tão linda. E para o nosso preparo, vamos ler do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. A lição é 134. Repete a lição equivocada sem qualquer mágoa. A aprendizagem dispõe de várias técnicas para fixar o conhecimento. A do erro e o acerto constitui a mais comum e normal. Na área dos acontecimentos morais, o processo ocorre da mesma forma. Erro de hoje, reparado mediante a repetição da experiência. Aprendizagem fixada para sempre. Então, nesse momento, que todos nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, em agradecimento, Senhor, por essa manhã, de estarmos aqui, dispostos a ouvir o ensinamento de Jesus, para que a gente possa modificar os nossos caminhos, modificar as nossas escolhas, tornando-a mais assertiva, Senhor. E pedindo que essa oportunidade de conhecimento possa ser dada a todos os irmãos que se encontram lá fora, entendendo da misericórdia, do amor do Pai, que através de Jesus vem nos trazer o Evangelho. Envolva-os na sua paz e que tenhamos uma manhã de aprendizado e que a nossa irmã seja intuída pelo seu mentor para nos trazer a mensagem dessa linda manhã. Obrigada por tudo e fica conosco, Senhor, hoje, agora e todo sempre, que assim seja. Já encaminhando para o nosso estudo com a nossa irmã Leila Jussara, trabalhadora aqui da nossa casa, ela vai dar continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, Preces pelos que já não são da Terra, itens 75 e 76, e o tema é Pelos Espíritos Endurecidos. Então vamos vibrar e acompanhar a nossa irmã nesse estudo. Bom dia a todos, a paz de Jesus para todos nós, que aqui estamos para buscar um lenitivo, e conhecer um pouquinho mais a doutrina espírita. Então, que todos nós tenhamos muito discernimento e tranquilidade para a gente acolher o que Kardec preparou para nós. Como a companheira Simone falou, estamos no capítulo 28, que é uma coletânea de preces, e a gente não cansa de informar que quando os espíritos superiores e Kardec colocaram esse capítulo, não é para a gente ficar presos, a prece decorada, é só para dar para a gente um norte. E às vezes tem dificuldade de concatenar ou elaborar uma prece do coração. A gente começa por essas preces aqui, daqui a pouco o pensamento vai fluindo e a gente consegue fazer a nossa prece normalmente. E hoje nós estamos aqui na prece pelos espíritos endurecidos. Quem são os espíritos endurecidos? Kardec, no prefácio, ele coloca para a gente que são os espíritos maus. São aqueles que deixam o plano físico ainda com ressentimento, com ódio no coração. Mas mais adiante, esses espíritos maus, ele dá duas categorias para esses espíritos, que a gente vai ver logo adiante. Como o texto é muito rico, eu não vou pular não, eu vou ler devagarzinho o que Kardec colocou, tá? Então ele diz assim, os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados de arrependimento. O que a gente aprende na doutrina espírita? Que o primeiro passo, para a gente seguir no caminho do bem é o arrependimento. A gente primeiro se arrepende, daquele mal feito, e para a pessoa ou para o espírito se arrepender, ele tem que ter consciência de tudo aquilo que aconteceu. Ele tem que sentir que o que ele fez, a forma como ele agiu, não foi uma forma adequada. Então, aquele espírito que está ainda endurecido, que está ressentido, ele não tem essa consciência ainda. Ele quer exigir os direitos dele, ele quer devolver na mesma moeda o mal que ele julga que fizeram com ele. Então, depois desse arrependimento, vem a expiação. O que é a expiação? É quando a gente está passando por um processo doloroso ainda de expurgar por alguma coisa que a gente fez, mas que nem sempre a gente lembra. Não lembra conscientemente, mas que quando a gente retorna ao plano espiritual, é dado a gente saber com clareza o que foi feito. Depois dessa expiação,
é que vem a reparação do mal feito. Aí a gente vai reparar, de fato, o agravo, né? Quando chega nessa reparação, a gente já está com o coração mais brando, a gente já está mais resiliente, a gente já está mais resignado, a gente já não reclama mais, a gente aceita com clareza. Então, tudo isso é um estágio, é um processo que a alma encarnada e desencarnada precisa passar. Então, Kardec falou aqui que esses maus, né, esses espíritos maus, são aqueles que ainda não se arrependeram. E ele diz, são aqueles que se deleitam no mal e nenhum pesar por isso sentem, que são insensíveis às reprimendas, repelem a prece e muitas vezes blasfemam do nome de Deus. Então eles gargalham, né? Fazem zombaria, brincam com a gente, falam que a gente está falando da boca para fora, para ver se demove a gente da nossa atitude de continuar no caminho do bem. E se a gente não estiver muito firme na nossa convicção do que a gente quer para a nossa vida, a gente acaba acolhendo essa zombaria, essa ação pertinente desses espíritos maus, que podem ser a gente, se a gente não vigiar as nossas atitudes ainda enquanto encarnados. Aí Kardec continua. São essas almas endurecidas que, após a morte, se vingam nos homens dos sofrimentos que suportam e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, quer obsidiando-os, quer exercendo sobre eles qualquer influência funesta. Ou seja, aqui a gente tem essa ilusão, né, de exterminar a pessoa, morrendo a pessoa, assassinando a pessoa, a gente quebra aquele mal ali ou quebra aquela influência ali. Por isso que o espírita não é a favor da pena de morte, porque a gente sabe que não resolve. Vai agravar ainda mais aquele estado de perturbação. Então, esses espíritos ainda revoltados, no plano espiritual, eles têm mais subsídios, têm mais armas para nos atacar. E eles fazem isso através dos processos obsessivos. E Kardec nos orienta aqui a voltarmos para o capítulo 10, no item 6, e o capítulo 12, no item 5 e 6. A gente não vai ler muito não, mas eu vou passar só aqui uma palhinha do que diz esse capítulo. Aqui no capítulo 10, no item 5, está falando da reconciliação com os adversários, né? Vem um trechinho do Evangelho de Mateus. E no item 6, Kardec vem explicando para a gente que o espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Então, como eu disse, quando esse espírito está desencarnado, para ele é muito mais fácil ele perturbar a vida daquele que está encarnado, porque o que está encarnado está preso no corpo. Porque esse corpo, embora seja uma dádiva de Deus, né, é uma nova chance da gente reparar as nossas faltas, para a gente aprender a amar, aprender novos ensinamentos, ainda assim o corpo é uma prisão para nós. Por isso que o sono do corpo para o corpo é necessário, porque esse corpo precisa de repouso e o espírito precisa temporariamente retornar ao plano espiritual para pegar o novo fôlego, para ir conversar com os seus amigos espirituais, com o anjo da guarda, com todos aqueles que o auxiliaram na preparação da sua encarnação. Se a gente não faz isso, quando a gente retorna temporariamente, né, em desdobramento do espírito, né? Se a gente não vai buscar novas forças, se a gente dá vazão às nossas paixões ruins, quando a gente retorna mais cansado ainda. A gente não retorna reparado. Como é que a gente vai se defender dessas investidas dos espíritos endurecidos, se a gente não foi aurir novas forças? Então aqui, depois dei uma lidinha nesse capítulo, que ele é muito rico. E Kardec também nos orienta a darmos uma passadinha no capítulo 12, itens 5 e 6, os inimigos desencarnados. Esse também é muito rico. No item 6, vem dizendo assim, ó: os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações. A subjugação, ela é ainda mais severa que a obsessão. A obsessão, a gente sabe que ela tem graus, né? Ela pode ser a fascinação, tem a subjugação, que é o terceiro, e tem um que quando a gente fica meio... esqueci o termo agora.
A fascinação. Tem a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples são algumas sugestões que esses espíritos nos impõem, mas a gente ainda está meio acordadinho, né? A gente ainda percebe, a gente já consegue discernir, né? O que é pensamento meu, o que não é meu, esse linguajar que eu não costumo usar, esse caminho eu não costumo pegar, eu nem gosto dessas coisas. Por que está vindo essa sugestão? Na fascinação é um pouquinho mais severa, mas a gente ainda tem meios de se afastar, de se livrar. Na subjugação já é mais complicado. Embora a gente tenha consciência do que está acontecendo, a gente não tem força moral para conseguir conter. Então a gente vai precisar do auxílio dos nossos amigos. Amigos espirituais e aqueles amigos que estão ao nosso derredor, que sabem, conhecem as nossas atitudes e percebem que tem alguma coisa errada conosco. Eles é que vão interceder por nós e vão nos auxiliar. Mas ainda assim a gente tem a vontade. Não nos é tolhido o livre-arbítrio. Então, quando Kardec pede para a gente dar uma passadinha nesses 2 capítulos, é para poder a gente explorar mais esse assunto. E ele continua, tá? Depois que ele fala isso, ele diz assim, 2 categorias há bem distintas de espíritos perversos. Como eu falei, desses endurecidos, ele divide em 2. Ele fala que tem os espíritos perversos, né? Mas ele diz também que tem os hipócritas. Kardec vem dizer para a gente que os perversos, embora eles praticam mal, é mais fácil a gente atingir, né, essa alma, esse espírito, do que os hipócritas. E ele explica assim, aqueles, as mais das vezes, são naturezas brutas, ou seja, os perversos têm a natureza bruta e grosseira, como se nota entre os homens, ou seja, aquele que é perverso no plano espiritual, ele não ficou perverso porque desencarnou. Ele já tinha esse comportamento, esses sentimentos, essas ações aqui no plano físico. Praticam o mal mais por instinto do que por cálculo e não procuram passar por melhores do que são. Então é como se fossem aquelas pessoas que não têm filtro. As coisas vão acontecendo, ele não quer raciocinar, ele quer buscar a vingança, ele quer buscar o troco, e ele não é meticuloso, ele não vai elaborando um plano. As coisas vão acontecendo e ele quer se vingar naquele modo ali. Há neles, entretanto, um germe latente que é preciso fazer desabrochar, o que se consegue quase sempre por meio da perseverança, da firmeza aliada à benevolência, dos conselhos, do raciocínio e da prece. Então, com esses espíritos, a gente não pode agir com estupidez, com grosseria, não pode devolver na mesma moeda. Esses espíritos, eles se apresentam tanto em reuniões mediúnicas, como também em lares desajustados. Aquelas pessoas que não estudam a mediunidade, que nem sequer conhecem a mediunidade, e tem um processo, né, obsessivo na família, aquelas famílias conturbadas que discutem por tudo, quebrou um copo, está discutindo, a comida saiu salgada, está discutindo. Então, se há ali um espírito vingativo, ele vai se apoderar dessa pessoa e vai conseguir conturbar ainda mais aquela família. Então, as pessoas que não se ligam nisso, que não estão atentas a essas influências dos amigos, né, dos irmãos espirituais, elas vão dando vazão a essas perseguições. E quando vê, o processo vai ficando cada vez pior, a família vai ficando em desarmonia ainda maior, né? Então, Kardec nos diz que eles são assim, mas por instinto, né? Eles não são espíritos ainda educados, evangelizados. Mais adiante ele diz assim, através da mediunidade, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus é sinal de um temor instintivo. Então, quando esses irmãos perversos se apresentam numa reunião mediúnica, eles não conseguem pronunciar o nome de Deus, e quando é uma reunião em que tem a modalidade de psicografia, o médium tem até dificuldade de escrever a palavra Deus, porque o espírito se recusa. É como se ele não se sentisse merecedor, devido à maldade que ele pratica, de pronunciar ou falar o nome de Deus. Ao contrário do hipócrita. O hipócrita, ele vai falar o nome de Deus, ele vai falar com ironia, ele vai zombar, ele vai gargalhar. Então, esse espírito perverso, que Kardec categorizou em 2, né? Ele diz que
ele tem, né, a dificuldade de pronunciar o nome de Deus por temor, de uma voz íntima da consciência que lhes diz ser indignos de fazê-lo. Eles não se acham dignos de pronunciar o nome de Deus. Isso às vezes acontece conosco também. Quando a gente está num processo de ira muito grande, a gente não consegue fazer a prece, a gente não consegue rezar nem a oração do Pai Nosso, que foi a oração que Jesus nos ensinou. Porque na oração do Pai Nosso, ele já vem pedindo para a gente perdoar, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se a gente está com o coração tomado de ira, a gente não consegue nem realizar essa prece, a gente se acha indigno. E a gente pede para o outro: intercede por mim, faz a oração por mim, quando na realidade é ali que a gente tem que fazer a oração. Mesmo nesses estágios, quando a gente está assim, tomado de muita fúria, né, colérico, é aí que a gente tem que fazer mesmo, para que a gente possa cortar aquele vínculo que com certeza a gente atraiu, né? Um espírito malfazejo por conta das nossas ações, dos nossos sentimentos. Eles não vêm gratuitamente, a gente atrai. Então a gente pode cortar aquele vínculo e temporariamente eles afastados, a gente tem mais condições de acessar o que o nosso espírito protetor está tentando nos sugerir para nos auxiliar. E mais adiante, Kardec diz o seguinte: nesse ponto estão a pique de converter-se e tudo se pode esperar deles, basta se lhes encontre o ponto vulnerável do coração. Então a gente vê em algumas reuniões que esses irmãozinhos, não é na primeira reunião que ele é convertido, que ele é convencido. Eles vêm com a fúria, há o diálogo com eles reclamam, esperneiam, falam que não queria estar ali. Depois eles se vão tratados pelos amigos espirituais. Numa outra reunião eles retornam e assim por diante até o ponto de tocar-lhe os corações. A gente vê em algumas obras, né, principalmente a de André Luiz, que é a que eu gosto mais, às vezes a espiritualidade lança a mão de algum parente, né, algum ente bem amado desse espírito para tocar o coração dele. Nos mensageiros tem um que o que toca o coração de um espírito é a presença da filha. No livro Libertação, o que toca o coração do espírito Gregório, o espírito mais trevoso dali, é a presença da mãe. Então, a gente sempre tem, por mais que a gente esteja vibrando naquela energia ruim, sempre tem um ente que a gente ama muito, que a gente quer muito bem. E a espiritualidade ela vai preparando o terreno para poder acessar esse coração. Mais adiante, Kardec fala do outro espírito endurecido, de uma outra categoria, que são os hipócritas, né? Que Jesus, lá na época quando ele esteve aqui, né, encarnado, ele já condenava os hipócritas. Por quê? O hipócrita é aquele que deixa a coisa aparente, mas que no fundo do coração é totalmente diferente daquilo que ele está falando ou pensando, ou dizendo para nós. Então Kardec diz o seguinte: os espíritos quase sempre são muito inteligentes, né? Os hipócritas, os espíritos hipócritas, são muito inteligentes, mas como é que eles usam essa inteligência? Para o mal. Lembremos que são espíritos endurecidos. Se todos nós usássemos a nossa inteligência para o bem, nós não estaríamos na condição que nós estamos no nosso planeta, né? Ainda de provas e expiações. Então ele diz que esses espíritos quase sempre são muito inteligentes, mas nenhuma fibra sensível possuem no coração. Nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança e felizes se sentem quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos, pois que possível se lhes torna governá-los à vontade. Então, isso é um alerta para nós que às vezes queremos saber da nossa vida, né? Queremos saber que decisões tomar e vamos a instituições ou a lugares que não têm a mediunidade baseada no amor de Jesus. Ali existem espíritos que não têm nenhum comprometimento com o bem. E a gente vai lá abrir o nosso coração, falar da nossa vida. E esses espíritos hipócritas, esses zombeteiros, estão lá sem nenhum compromisso com o amor. E vão falar para a gente o que a gente quer ouvir. E muitas das vezes nos acompanham até os nossos lares. Eles não ficam só naquele lugar onde a gente foi buscar. Porque as nossas buscas foram buscas frívolas. Eu quero saber com quem eu vou casar, eu quero saber se aquela mudança de profissão vai me fazer bem, se eu mudar de ramo vai ser legal, quando na realidade a gente poderia fazer essa reflexão conosco mesmo e com Jesus.
e a gente tomar as nossas atitudes, não pedir conselhos para esses irmãos. Então, eles se divertem e muitas das vezes nos governam, porque a gente deu brecha para isso. Kardec diz, aqui ó, o nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de máscara para encobrirem suas torpezas. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos. Então, a gente vê aí muitas seitas religiosas, né, de pessoas que são líderes religiosos que induzem outras pessoas a fazerem coisas ruins. E as pessoas estão cegas, né, não leem a palavra, não procuram buscar o conhecimento e vão seguindo aquela pessoa porque ela acha que aquela pessoa é líder e ela está falando de Deus. Então, na própria doutrina espírita diz, né, vede se esses espíritos são de Deus. A gente tem que ver a coerência da pessoa. O que ela está falando condiz com os seus atos, com a sua prática, né? Porque atuam na sombra, sem que ninguém disso desconfie. Tem apenas as aparências da fé, mas fé sincera, jamais. Então, aqui termina a orientação de Kardec, mais adiante ele vai para a prece. Mas eu trouxe aqui alguns exemplos da obra O Céu e o Inferno, que fala também dos espíritos endurecidos. E tem aqui um espírito chamado Lapormere, eu acho que é essa a pronúncia, eu não sei falar a pronúncia. E esse espírito, ele era incomodado pela luz. Então está aqui, ó, castigado pela luz. Então é um espírito que não foi evocado, que naquela época a sociedade parisiense, né, os amigos de Kardec, os médiuns, evocavam para poder construir, né, as obras para a gente ter o conteúdo que a gente estuda hoje. E esse espírito ele estava incomodado com essas preces. E na reunião eles estavam estudando aquele período de perturbação que algumas almas passam depois que desencarna, que pode ser um período curto ou um período mais longo. E esse espírito estava super irritado, ele estava aborrecido por isso e pelas preces. Ele diz assim, ó, ele fala que a vida é um lúgubre comédia, ele vai criticando as pessoas que desistem da vida, e ele fala que a perturbação não existe, né? Ele está zombando dos médiuns que estão lá. E a não ser nos vossos cérebros, está falando das pessoas que estavam lá. Depois ele fala, eu vou dar uma puladinha, ele fala assim, a luz ofusca e penetra qual flecha aguda, a sutileza do meu ser. Então ele estava em trevas, ele zomba, porque ele foi condenado à morte, ele praticou um crime. Então, além de ser preso durante muito tempo, ele diz que as pessoas, né, os potentados, né, acharam que, condenando ele à morte, ele fala que condenando ao túmulo, o castigariam, mas não, ele vê lucidamente. Então, como a gente viu anteriormente Kardec falando aqui, o espírito livre ele tem mais acesso a nós encarnados. Então, ele está zombando disso. Agora ele pode perseguir quem fez mal a ele. E essa luz está incomodando ele. Aí ele fala, castigaram-me com as trevas do cárcere e acreditavam castigar-me ainda com as trevas do túmulo. Aí ele critica, né, as pessoas que fazem o mal. Ele diz assim, ó, vejo claro, um crime, não passa de uma palavra, o crime existe em toda parte. Quando executado pelas massas, glorificam-no. Quando praticado individualmente, consideram-no infâmia, absurdo. Não quero que me deplorem, nada peço, lutarei por mim mesmo, lutarei contra esta luz odiosa. Então a gente vê que é um espírito que não quer aceitar a prece, não quer aceitar a luz. E nesse capítulo aqui, mais adiante, alguns espíritos que estão participando ali vêm dando para a gente ensinos, para a gente entender o porquê desse comportamento. E aqui o espírito diz, ó, este espírito aqui está colocado entre os endurecidos em razão do muito tempo que levou antes de manifestar arrependimento. Então, quando ele chega aqui, ele ainda está endurecido. Mais adiante, quando a gente for ler, né, quem for pegar o capítulo, com o tempo, com as outras sessões, ele vai se mostrando mais maleável. Então, a princípio, ele está endurecido, mas com o tempo, com as preces, né, com as rogativas, com os esclarecimentos, ele vai perceber que o ato que ele cometeu foi um ato insano, que a gente não pode atentar contra as leis de Deus e achar que a gente não vai ter que responder por isso. Mas naquele momento ele não estava em condições de ouvir isso.
Naquele momento ele ainda estava endurecido. Mais adiante tem um outro exemplo aqui, de uma rainha que ela fala que ela meio que rejeita, né, o diálogo de quem está conversando com ela. E ela diz assim, como você ousa falar comigo assim? Eu sou uma rainha, né? Então aqui, ó, estou entre os entediados. Não, esse aqui é outro, esse aqui é o aborrecido. Peraí, a rainha é aqui. Tenho saudades da vida. O médium pergunta, você é feliz, né? Ela fala, tenho saudade da vida, não sei. Experimento acerbador, da qual a vida me libertaria. Quisera que o corpo se levantasse do sepulcro. Por quê? Ela tem saudade daquela vida de honrarias. Mais adiante, o médium pergunta, que pensais das honras fúnebres prestadas aos vossos despojos? Não foram grande coisa, pois eu era rainha e nem todos se curvaram diante de mim. Deixai-me, forçam-me a falar, não quero que saibais o que ora sou. Ficai sabendo que eu sou ainda rainha. Ou seja, ela está ali humilhada, porque ela, na condição de rainha, ela não entende que ali ela é um espírito como qualquer outro, que ela precisa trabalhar o orgulho dela. E, isso aqui para finalizar, tem um outro aqui, ó, o espírito aborrecido. Por que será que ele está aborrecido? Que serve de lição para nós. Esse espírito está aborrecido porque ele está entediado. Foi aquele espírito que viveu na ociosidade. Ele não tinha práticas boas. Então, a pergunta do médium, qual a vossa posição entre os espíritos? Estou entre os entediados. Por que permaneceste tanto tempo estacionário sem que fosses condenado a sofrer? É que eu estava condenado ao tédio, que entre nós é um sofrimento. O tudo que não é alegria é dor. Então, para a gente ver que não é só aquele espírito malvado, né, que é um espírito endurecido. O espírito estacionado, o espírito preguiçoso, o espírito que repele a ajuda, ele também fica endurecido. E, consequentemente, ele fica no mal, porque ele se priva da prática do bem, ele se priva de gozar do ambiente dos eleitos. A gente não sabe, a gente não lembra qual foi a nossa trajetória, mas a gente está encarnado hoje. Então, hoje, a gente tem a chance de mudar essa trajetória, para que quando a gente retornar para a verdadeira vida, a gente não caia nessas situações de repelir uma prece, de ficar tentando se vingar das pessoas que não concordaram com as nossas posições, que a gente consiga ter lucidez das nossas falhas, porque falhamos, né? Em algum momento a gente falha, às vezes com conhecimento de causa e às vezes tentando acertar, mas perfeito não somos ainda. E quando Kardec preparou tudo isso para nós, não é para mostrar os defeitos dessas almas, desses espíritos, é porque a gente entenda que nós somos iguais a eles, somos espíritos, estamos temporariamente num corpo, mas precisamos atentar, né, ter a vigilância das nossas atitudes. E eu tenho ainda alguns minutinhos, eu vou falar aqui do espírito mais renitente, que é o Xumene. O Xumene, ele foi por espontânea vontade, ele não foi evocado. Aí Kardec fala aqui, ó, sob este nome, o espírito se apresenta espontaneamente ao médium. Manifestações, pois sua missão parece ser a de assistir os espíritos inferiores que seu guia espiritual lhe conduz. Então aqui, antes de falar dele, eu vou falar da fala do espírito superior. É uma médium que vai acolher esse espírito. E a função dela, a missão dela naquela reunião, é acolher esses espíritos endurecidos e que precisam de assistência. E o protetor dela diz assim, ó, minha filha, terás muito trabalho com este espírito endurecido. Entretanto, quase que não há mérito em salvar os que não estão perdidos. Ou seja, qual o mérito em você salvar uma pessoa que já está no bom caminho, né? Coragem, perseverança e acabarás triunfando. Não há culpados que não se possam regenerar por meio da persuasão e do exemplo, uma vez que os espíritos mais perversos terminam por corrigir-se com o tempo. Então ele deu uma palavra de ânimo para essa médium. E aqui o espírito fala, né? A médium pergunta, quem sois? Este nome é de homem ou de mulher? Ele fala, de homem. E tão infeliz quanto possível, sofro todos os tormentos do inferno. Mas se o inferno não existe, como pode sofrer-lhes as torturas? Aí ele fala, pergunta inútil. Compreendo, mas outros
precisam de explicações. Isso pouco me incomoda. Então vocês percebem que até ele vai espontaneamente, mas ele se dirige a médium com arrogância, porque ele ainda está vibrando naquela energia ruim. Pulando aqui mais um pouquinho, ela fala assim: então desejais adiantar-vos? Aí ele fala assim: talvez, não sei, vejamos o essencial, isto é, se a prece alivia os sofrimentos. Então ele foi ali espontaneamente para receber ajuda, mas ele não admite. Ele foi ali pela prece, mas ele também não admite. E no finalzinho ele fala assim: mas o remédio aplicado pela primeira vez não pode curar instantaneamente um mal antigo, porque ele reclama que a prece não está ajudando ele. Aí ele fala assim: é possível, né? Ela pergunta se ele quer voltar. Aí ele diz: se me chamares eu voltarei. Então aqui a gente percebe que, embora seja um espírito endurecido, ele está necessitando desse alívio. Mas ele não tem ainda aquele processo, né, de arrependimento, expiação e reparação. Daí os espíritos superiores pedirem para nós paciência, né, e compaixão com essas almas, porque um dia os espíritos tiveram esse mesmo comportamento conosco. A gente não é santinho aqui no plano físico, né, com uma auréolazinha. A gente também aprontou muito, mas pela benevolência do Pai, estamos aqui em processo de aprendizagem. E a prece é assim, ó. Primeiro, se dirige ao Senhor, né, a Jesus, a Deus. Depois ele se dirige aos bons espíritos. Senhor, digna-te de lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos, que ainda se encontram na treva da ignorância e te desconhecem particularmente sobre... Aí fala o nome do espírito que a gente quer pedir. Aí ele fala aos bons espíritos. Bons espíritos, ajudai-nos a fazer-lhe compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os e atormentando-os, ele prolonga os seus próprios sofrimentos. Fazei que o exemplo da felicidade de que gozais lhe seja um encorajamento. A felicidade que esses bons espíritos gozam. Aí agora ele se dirige ao espírito. Quando a gente faz a prece, vamos nos dirigir ao espírito. Espírito que ainda te comprases no mal, vem ouvir a prece que por ti fazemos. Ela te há de provar que desejamos o teu bem, conquanto faças o mal. És desgraçado, pois não se pode ser feliz fazendo o mal. Por que então te conservarás no sofrimento quando de ti depende evitá-lo? Olha os bons espíritos que te cercam, vê quão ditosos, ou seja, quão felizes são, e se te não seria mais agradável fluir da mesma felicidade. Dirás que te é impossível, porque esses espíritos acham que para eles esse bem não é chegado, né? Porém, nada é impossível àquele que quer, porquanto Deus te deu, como a todas as suas criaturas, deu a liberdade de escolher entre o bem e o mal, isto é, entre a felicidade e a desgraça. E ninguém se acha condenado a praticar o mal. Assim como tens vontade de fazê-lo, também podes ter a de fazer o bem e de ser feliz. Volve para Deus o teu olhar. Dirige-lhe por um instante o teu pensamento e um raio da divina luz virá iluminar-te. Dize conosco estas simples palavras. Aí nós vamos falar para o Espírito, né? Meu Deus, eu me arrependo, perdoa-me. Tenta arrepender-te e fazer o bem, em vez de fazer o mal, e verás que logo a sua misericórdia descerá sobre ti, que um bem-estar indizível substituirá as angústias que experimentas. Desde que hajas dado um passo no bom caminho, o resto deste te parecerá fácil de percorrer. Compreenderás então quanto tempo perdeste de felicidade por culpa tua, mas um futuro radioso e pleno de esperança se abrirá diante de ti e te fará esquecer o teu miserável passado. Prenhe de perturbação e de torturas morais, que seriam para ti o inferno, se houvessem de durar eternamente. Dia virá em que essas torturas serão tais que a qualquer preço quererás fazê-las cessar. Porém, quanto mais te demoras, tanto mais difícil será. Não creias que permanecerás sempre no estado em que te achas. Não, que isso é impossível. Duas perspectivas tem diante de ti. A de sofreres muitíssimos
muitíssimo mais do que tens sofrido até agora, e é de seres ditosos, como os bons espíritos que te rodeiam. A primeira será inevitável, se persistirem na tua obstinação, quando um simples esforço da tua vontade bastará para te tirar da má situação em que te encontras. Apressa-te, pois, visto que cada dia de demora é um dia perdido para a tua felicidade. Aqui ele está dialogando com essa alma, que vai acolher essas instruções ou não, mas pode acolher no futuro, porque, como a gente disse, é um processo. E ele termina a prece assim, já evocando os bons espíritos. Com certeza o protetor dessa alma também está presente. Bons espíritos, fazei que estas palavras ecoem nessa alma ainda atrasada, a fim de que a ajudem a aproximar-se de Deus. Nós vô-lo pedimos em nome de Jesus Cristo, que tão grande poder tinha sobre os maus espíritos. Então, quando a gente evocar um espírito fazendo essa prece, desejando que ele receba as nossas boas vibrações, a gente tem que colocar na frente Jesus, porque a gente sabe que eles vão repelir as nossas preces, mas com Jesus na frente, com os bons espíritos ali, tudo vai ficar mais maleável e vai ficar mais fácil. Deus não criou espíritos para o mal. Então, por mais que ele esteja ainda atormentado, vivendo esse processo de angústia, todos nós, tanto quanto eles, cederemos ao amor do Pai, ao amor de Deus. Então a mensagem é essa, não se esgota aqui, que a gente continue fluindo, né, essas energias salutares do Pai. Muito obrigada pela oportunidade. A gente agradece a nossa irmã Leila pela mensagem, pelo esclarecimento da manhã. Todos nós possamos estar ligados à espiritualidade, com os nossos mentores, com Deus nosso Pai. E assim, nesse momento, Senhor, que possamos, em conexão com o alto, sentirmos a energia salutar desse passe. Energias fluídicas, Senhor, a envolver o nosso corpo físico, cada célula, cada parte necessitada, fortalecendo, mas principalmente, Senhor, porque o Senhor sabe, a espiritualidade que aqui se encontra sabe das nossas necessidades espirituais, nos reequilibrando emocionalmente, fortalecendo a nossa fé, envolvendo no Senhor com fluidos fortificantes para que a gente possa sair daqui melhores que chegamos, na certeza de que recebemos aquilo que precisamos, porque o Senhor sabe das nossas necessidades. Envolva-nos, Senhor, fortifica-nos e nos ampare. E que essa energia, Senhor, possa ser dispensada a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. E com os corações gratos, Senhor, só temos que agradecer por essa manhã de esclarecimento e de consolo, porque é o esclarecimento evangélico que nos fortalece para as dificuldades da vida. Envolva-nos, Senhor, na sua paz e que essa paz se estenda aos corações que se encontram lá fora. Obrigada por tudo, que assim seja, Senhor. Meus irmãos, agradecemos a presença e esperamos a todos para quinta-feira que vem. Um abraço, fique com Deus, hoje, agora e sempre. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas.
iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas, iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos, presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família, presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.